Saudações, amigos tripulantes. Samuel Fogaça aqui para mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero apresentar uma novidade aí que eu estou trazendo para dentro do nosso canal. Eu quero, de forma geral aqui, apresentar como que foi que eu construí esse SaaS aqui, né? Esse produto digital aqui de disparo em massa de mensagens dentro fazer uma mesclagem ali de código para desenvolver toda essa parte front-end aqui e usando ali N8N para poder fazer toda a máquina, né? Toda a parte aqui de disparo, né? De lógica aqui. Então ficou bem legal, bem interessante, ficou um projeto bem da hora e eu tenho a certeza aí de que vai ser de grande valia para poder ajudar você aí que está querendo eh, migrar nesse ramo, né? Tá querendo fazer acontecer. Então eu quero trazer uma breve explicação aqui de como que foi todo o desenvolvimento aqui desse projeto, né? E se você tiver interessado e quiser já ter esse projeto pronto, você vai ter disponível aí um link debaixo na descrição desse vídeo, onde você vai poder adquirir esse projeto inteiro aqui que eu estou te apresentando, tá? Valor bem simbólico, tá? Pela funcionalidade e a forma que ele foi arquitetado. Eu tenho a certeza aí que você vai fazer grandes proveitos e vai conseguir aí atender seus clientes da melhor forma possível aí com essa ferramenta que você pode ter no seu portfólio e no seu workflow de ferramentas aí para apresentar para eles, tá bom? Então, aqui eu vou apresentar as tecnologias que eu utilizei, então, para desenvolver front aqui, que é todo esse painelzinho aqui. Eu usei HTML, CSS, JavaScript e para fazer todo o processo de API ali, né, de back-end, eu usei PHP, tá bom? Então é um projeto bem, assim, não é tão parrudo quanto uma aplicação ultra profissional, mas a arquitetura dele eu usei tecnologias bem parecidas a ferramentas bem parrudas, tá? Então, assim, como é um projeto simples, não tornei ele tão parrudo, mas da forma que foi construído, ele é um projeto que ele pode ser tranquilamente escalável, né? Pode ser aperfeiçoado, melhorado, adicionar novas features, né, novos detalhes ali, é possível tranquilamente, tá? E a minha intenção é essa é a primeira versão aí, né, vamos dizer assim, primeira versão separado, porque eu já uso essa estrutura aqui em algumas outras plataformas que eu tenho, e também ela é utilizada hoje dentro de algumas estruturas de clientes que eu atendo, então eu simplesmente só peguei essa parte que faz ali o, o nosso, vamos dizer assim, o disparo, né? E trouxe aqui através desse front que eu desenvolvi, né? Então trouxe aí toda essa tecnologia. Vocês vão perceber que a arquitetura aqui, né? A engenharia que a gente usou, ela é bem organizada, bem modular, ficou bem legal. E eu tenho certeza aí que vai ser de grande avanço para vocês, tá bom? Então, não deixe de já curtir esse vídeo, de dar o like aí, compartilha para aqueles seus amigos, né? Compartilha nos grupos aí que você participa, porque a minha intenção é começar a trazer vídeos que venham agregar e vocês consigam ver essa mesclagem de tanto para código quanto para não código, né? Porque a gente tem aí uma rivalidade do que é bom, do que é ruim, né? E a minha intenção aqui, porque eu vivo disso, então a minha intenção é mostrar ferramentas que foram desenvolvidas mesclando os dois formatos, né, de tecnologia aí, e o quanto que isso pode agregar muito valor para você que está buscando crescer nessa parte, crescer nessa área aí, eu tenho certeza de que vai ser grande valia. Uma ferramenta dessa daqui hoje, do jeito que ela está aqui, tranquilamente você pode vender aí de 500 a 1.500 reais essa plataforma aqui. Então, vender assim, de acesso vitalício. Se você ainda quiser cobrar uma mensalidade, é possível, tranquilo também, quanto a isso. Geralmente eu cobro 500 reais por mês, 500, 750 reais por mês de mensalidade de uma plataforma igual essa que eu estou te apresentando, né? Então,
Olha o quanto de benefício que você pode ter hum, entendendo, né, das possibilidades que você tem em relação a essa questão. Mas sem mais delongas, né? Acredito que você aí já curtiu, já compartilhou e na pior das hipóteses já deixou seu comentário aqui. Me ajuda, vamos conversar, né? Para eu poder saber se eu estou aqui no caminho certo, apresentando e compartilhando com vocês aí projetos reais, projetos que funcionam e projetos que não têm assim balela. O que eu tô te apresentando aqui é o que eu uso no dia a dia e eu tenho a certeza aí que vai ser de grande serventia se você coletar os feedbacks. E, claro, se você quiser ter esse projeto aqui com todo esse código-fonte, com todos os o fluxo que eu estou usando ali, com certeza o link abaixo aí vai estar à sua disposição. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. A estrutura do projeto aqui, ela é bem tranquila, tá? É bem simples. Então, eu vou começar tratando do front, porque é a parte onde basicamente tudo vai ser a parte operacional aqui de tudo, né? Que é literalmente essa partezinha. Então a gente tem um pequeno dashboardzinho que ele vai sendo atualizado de acordo com o envio das mensagens. A gente consegue ver em tempo real as mensagens que já foram enviadas, as que estão pendentes de serem enviadas e as que por algum motivo teve algum erro. Então vocês conseguem ter essa visão. Esse disparador ele está configurado para não só fazer o disparo de texto, de imagem e de áudio também. Então ele está preparado para isso, tá? Então você consegue não só preparar uma mensagem padrão aqui, mas você consegue determinar essa parte de texto, imagem ou áudio. Um dos três aí vai funcionar, tá bom? Então, assim, todo o processo acontece em tempo real, sem reload. Então eu fiz num jeitinho aqui bem da hora. Para quê? Para que o seu cliente, né, que for usar isso, ou até mesmo você tá adquirindo para você mesmo usar, ou tá construindo algo nesse sentido, você consiga visualizar em tempo real o que, que está acontecendo no momento do disparo, tá? Então, ficou bem da hora essa parte aí. Vamos lá. Então, aqui dentro do projeto no front, eu estava falando das tecnologias, né? Desculpa aí, gente, tá DH pesado aqui, né? Então, eu usei HTML, CSS, JavaScript, PHP para desenvolver aqui a parte de front e back. E N8N para desenvolver essa parte back aqui do disparo em si. E para estruturar e arquitetar todo essa visão ali, né, e colocar isso no ar, eu estou usando uma VPS com EasyPanel instalada, né, e banco de dados MySQL, MariaDB, não MySQL, MariaDB, tá? Então, com base nessas informações, eu consigo ter um projeto aí, um projetinho que basicamente não, assim, olha o tanto de coisa que eu tenho aqui sendo utilizado, tem muita coisa dentro dessa VPS, e olha lá, o meu CPU quase nem é superaquecido. Embora que a memória RAM está com 50% aqui, porque é uma VPS pequena, mas é super válido isso aqui acontecer sem muita dificuldade, entendeu? Então, é bem tranquilo essa parte. Então, estou usando o EasyPanel porque, gente, é fácil demais usar o EasyPanel para implementar ou criar um novo recurso, fazer essa questão. É muito simples subir aqui esse projeto e dentro desse produto aqui, na comunidade ali, você vai ter aulas de como configurar esse projeto passo a passo. Então, assim, é bem tranquilo. Mas eu usei aqui o Easy Panel por quê? Porque eu consigo subir aqui os projetos, principalmente esse que é um projeto em PHP, eu consigo subir ele tranquilamente aqui, sem muito esforço. E até esse IDE que você está visualizando aqui, ele é o próprio IDE aqui do Easy Panel, então eu consigo até desenvolver e programar isso de forma em tempo real dentro do meu servidor. Olha só que legal, isso é muito bom e muito assertivo. Até mesmo para quem não tem muito conhecimento, fazer uma estrutura nesse sentido aqui é super acessível, super tranquilo, né? Então vale a pena nesse sentido. Então eu estou usando, como eu falei, o MariaDB para poder fazer toda a gestão aqui do banco de dados, que
literalmente só tem uma tabela, que é a tabela onde a gente vai armazenar os contatos que estão sendo importados da planilha, né? Estou usando aqui uma planilha do Google que é literalmente só para mim poder listar aqui o formato, né? Porque existe um formato que eu configurei ali dentro do código, né? Que ele precisa respeitar esse padrão aqui, ó, nome e fone, e é onde a gente vai colocar o nome e o telefone ali dos contatos. Então tem que seguir esse padrão, porque senão dá ruim, tá? E aí eu baixo essa planilha no formato CSV, que é valores separados por vírgula, né? É, com esses valores aqui, com essa planilha CSV, então eu consigo vir aqui, fazer o import dela, definir uma mensagem padrão, escolher qual que é o tipo de mensagem e fazer o disparo aqui em massa sem muita dificuldade, tá? Então, olha só que da hora isso. Então, dentro do front, a gente tem aqui, no código fonte, a gente tem uma arquitetura de pastas que faz essa separação, né, do que é front, do que é back, e a gente consegue aí ter uma noção. Como eu estou usando a linguagem do PHP, então a gente tem um gerenciador de bibliotecas aqui que me permite, que é o Composer, que me permite fazer de forma bem simples, tá? Que eu sei que tem pessoas aqui que me acompanham que não tem muito conhecimento de programação, mas é um gerenciador de bibliotecas. Então eu posso instalar várias bibliotecas já prontas ou eu posso criar as minhas próprias ali. Ele vai fazer toda essa gestão para mim sem muita dificuldade, tá? Então por isso que gera essa pastinha vendor aqui, ó. Além dessa ferramenta, dessa parte aqui, a gente tem uma pasta app, que é onde está literalmente todo o contexto de back-end, né, da plataforma. Então, na parte dos controllers aqui é onde tem os controladores, e eu só tenho um arquivo aqui, que é o arquivo, eh, que é literalmente o arquivo onde ele está fazendo todo o processo para mim de upload. Então, ele faz todo o processo aqui do upload, ó. Então ele valida, o primeiro upload é o do arquivo da planilha, né? Então ele está validando aqui todo esse processo. Ele está pegando aqui com esse data post aqui todos os campos ali, além do input file, que é esse aqui, que é onde a gente vai importar as planilhas, tem esses outros campos aqui, ó, que é o mensagem e o tipo, né? Então, esses dois campos eu também preciso passar lá, porque senão eu não vou conseguir depois enviar essas informações aqui para o N8N para a gente poder avançar nesse sentido. Então, com base nisso. Além disso, eu ainda tenho mais o campo de anexo aqui. Então, é, aqui eu estou pegando os outros campos além do input file. Aí aqui eu estou validando, ó. Estou validando o caminho do arquivo, porque automaticamente quando eu uso essa classe upload aqui, dentro da minha pasta public, ele gera uma pastinha chamada storage, e nessa pastinha storage, olha só, ela vai salvando aqui as planilhas. Então, todas as planilhas com base no que você vai subindo ali, né, vai fazendo upload, ele vai salvando aqui. Aí ele valida o caminho. Se o caminho existe certinho, ele faz o quê? Ele faz o import, né? Fez o import, ele vai validar se existe algum anexo. Se existe algum anexo ali anexado, né? Se existe algum anexo, ele vai fazer o upload desse anexo e já vai determinar nesse data aqui, que ele é um array com várias propriedades, como eu falei, ele vem com aquelas informações que está lá no front, que é a mensagem, o tipo, né? Ele vai adicionar o caminho desse arquivo, desse anexo que eu acabei de determinar ali. Então ele vai salvar um caminho completo aqui, por quê? Porque lá no N8N, na hora que a gente for fazer o disparo ali de imagem, se tiver alguma coisa do tipo, ele vai precisar desse caminho completo aqui para poder o que ele entender que isso é uma imagem e ele vai fazer todo esse processo ou um áudio, né? Ele vai fazer todo esse processo. Feito isso, ele vai converter aqui todas essas informações em JSON e ele vai atrelar aqui algumas propriedades para eu poder o quê? Chamar a URL
do webhook lá dentro do N8N. Ó. Então, quando ele faz todo o import dos dados e coleta todas essas informações da mensagem, o tipo da mensagem que vai ser enviada, ele faz um disparo aqui, ele faz um disparo para esse webhook aqui, ó, que é essa rota que eu peguei aqui de produção. Então, ele vai fazer um disparo para uma rota post, e aí ali dentro eu vou passar essas informações aqui que eu coletei, né? E ele vai começar automaticamente o disparo. Então, lá dentro do Rene8N, ele pega aqui o Get Contacts, que é uma API que eu fiz aqui dentro dessa estrutura, que é o Contacts aqui, ó. Essa API, ela vai retornar literalmente todos os contatos, tá? Que estão ali dentro da nossa base, que foi os contatos que a gente importou. Uma curiosidade aqui é o seguinte: a cada import que é feito, aqui pelo upload, ó, a cada import que é feito, antes dele fazer o import, ele limpa o banco de dados para receber os novos contatos. Então, não há necessidade de ficar um histórico, porque a intenção é só fazer o disparo, né? Então, ele antes de importar os novos contatos, ele já faz um limpa no banco de dados, né? E automaticamente ele inicia todo esse processo aqui do import, tá? Então, essa APIzinha aqui é bem simples a API, mas é justamente para quê? Para ela retornar para a gente ali os dados do contato, que eu preciso do que? O ID dele, que a gente vai usar lá dentro do N8N, eu preciso do nome, do telefone, e eu coloquei o status aqui, porque eu também estou usando essa estrutura da API aqui de forma interna para poder apresentar esses nomes aqui, ó. Então lembra que eu falei que eu uso. Essa é uma tecnologia que eu estou usando JavaScript. Então, para poder fazer esse reload em tempo real aqui. Até, quer ver, ó? Olha lá, perceba que a cada 5 segundos, ó, olha lá, ele fica carregando. E quando eu clico aqui em Contacts, olha lá, ele me retorna todos os contatos que estão ali presentes. A cada 5 segundos ele fica atualizando isso, tá? Isso é bem aplausível, tá? Você pode fazer alterações ali, pode fazer todo esse processo que não tem dificuldade nenhuma, tá? Então, eu estou usando dos dois formatos, por quê? Porque me ajuda, a gente fica mais otimizado nessa parte e dá tudo certo. Hum. Então, além dessa API aqui, né, a partir do momento que eu estou buscando lá dentro do N8N, perceba, pessoal, que eu não estou mostrando assim, só o front, depois só a coisa. Eu já estou mostrando o caminho de como, do que está acontecendo, que eu acredito que vai ser mais fácil de você assimilar, mesmo que você não tenha tanto conhecimento. Então, mas vai ser mais fácil de você assimilar o que está acontecendo aqui do que eu estou te explicando, tá? Na pior das hipóteses, volta o vídeo um pouquinho para você compreender o caminho que eu estou fazendo ali, porque esse caminho é muito tranquilo, mas eu sei que pode confundir um pouquinho, tá? Então, então aqui, ó, dentro do N8N, a partir do momento lá, naquela parte, vamos voltar aqui, ó, que eu fiz o upload, eu estou fazendo o quê? Eu estou enviando as informações do upload diretamente para essa URL. Não estou enviando todas, eu estou enviando apenas a mensagem, o tipo da mensagem, e se tiver anexo, eu estou também enviando o anexo, a URL do anexo. Fechou? Por quê? Porque os contatos ele vai pegar através desse nó aqui, ó, get contacts, entendeu? Então aqui, ó, lá, literalmente eu estou pegando por aquele da API lá, tá vendo? Então até se eu atualizar aqui, ó, olha lá só, ele retorna para mim todos os contatos que estão ali dentro do que eu fiz o upload, beleza? Depois que a gente fez esse processo aqui, eu estou fazendo, na verdade, uma normalização aqui das informações, ó. Então perceba que eu estou aqui passando, eu estou validando, na verdade, aqui e criando aqui vamos dizer assim, organizando as informações que eu estou recebendo, né, para ficar mais simples ali na frente da gente poder organizar isso. Então, eu criei aqui uma parte de mensagem, onde eu tenho aqui o content, que é o texto da mensagem, o tipo dela e, como eu mencionei, o link se existe ali uma abertura nesse sentido.
Existe isso. E aqui eu também passei os contatos, ó, que é o que tá vindo lá do meu Get Contacts. Tá vendo? Então, é literalmente isso que eu estou fazendo aqui. Beleza? Aí, eu estou usando um um split aqui. Por quê? Porque ele vai pegar esse contacts, que é um objeto, é um array, que existe vários contatos ali dentro desse array, né? Array, para quem não sabe, é como se fosse uma caixinha. E essa caixa tem ali outras caixinhas dentro, e cada caixinha dessa se refere a um contato, tá? Para ficar simples o entendimento aí. E aí, esse split, o que que ele faz? É como se ele fosse a mão que se pegasse uma caixinha por vez dessa, entendeu? Então o split ele faz isso. Então, a partir do momento que eu uso esse split, eu estou fatiando um por um e eu vou determinar que ele entre dentro de um looping. Ele pega um por um e separa, tá? É só para entender. Então, eu estou pegando um por um e estou fazendo. É como se eu fosse usar ele para poder saber a quantidade de itens que eu tenho e o que, que eu preciso para poder ir avançando, tá? Então, a partir desse momento que eu passei pelo split aqui, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar um looping, e esse looping, eu acredito que vocês já usaram em algum fluxo que você usou. Então, para que que serve o looping? É justamente para ele poder fazer uma repetição de quando você tem um objeto com vários dados parecidos que você precisa avançar dentro desse objeto, que é o array ali. Eu sei que eu já confundi um monte, mas lembra da caixinha que tem um monte de outras caixinhas que se referem ao contato. Esse looping ele vai percorrer dentro dessa caixinha para ir pegando as informações de uma por uma dessas caixinhas que estão dentro dessa caixona, tá? Ai, ai. Show de bola. E aí, a partir desse momento, aqui dentro tem um outro normalizador, tá? Esse outro normalizador, ele literalmente ele vai fazer ele vai trazer alguns detalhes aqui para nós, ó, que é literalmente o quê? Eu quero que ele traga para gente informações do contato, apenas o que eu preciso, que é o ID, o nome dele e o telefone. Embora que na mensagem eu não estou fazendo a mudança de nome, que depois dá para ser um upgrade aí nesse projeto, mas eu estou passando porque se porventura acontecer, a gente consegue aperfeiçoar isso aí, tá bom? E também a parte da mensagem, que é basicamente uma cópia do primeiro lá. Tá? Eu gosto de ficar fazendo isso, por quê? Porque eu consigo ter ali como é que fala? Parâmetros, né? Parâmetros, protocolos corretos do que a gente vai estar usando ali mais para frente, tá? Então é simples isso que eu estou fazendo. Aí, além disso, eu estou usando o quê? Eu estou usando um switch aqui. Esse switch ele está fazendo a validação do tipo. Então, eu acredito que vocês já usaram, mas de acordo com o tipo, ele determina um caminho específico que esse dado vai passar, tá? Essa caixinha vai passar. Então, é literalmente isso. Então, o switch aqui ele já identificou que o tipo dessa mensagem é uma mensagem do tipo imagem, que é o tipo 2 aqui, né? E ele entende que tem ali o quê? Ele tem uma imagem que pode ser enviada. E aí, pessoal, aí é a parte básica do negócio, né? Então, a gente tem aqui, ó, o WhatsApp, que é o nó do WhatsApp aqui, onde ele está coletando a informação aqui. Deixa eu só ver que ele está apresentando um mensagem. Ó, foi até bom ter esse detalhezinho que nós já consertamos ele aqui agora. Olha aí, pronto, resolvido. Então, olha só. A gente tem ali o Message Contact Phone, né? É porque eu desabilitei um outro negocinho ali, porque não estava legal da forma que eu coloquei. Mas beleza, aqui é aquele nó da comunidade do Evolution, que eu estou usando Evolution API aqui para fazer isso.
E aí, nesse nó do Evolution API, eu já criei uma credencial com a minha API Key global lá. Então, eu só preciso passar aqui a instância que eu estou usando, né? O número de telefone, como lá no cadastro eu só coloquei o 43, o do DDD para frente, então eu tenho que passar o 55 aqui, porque senão o WhatsApp não vai enviar, tá? O Evolution. Tô passando o caminho da imagem e tô passando um caption aqui, que esse caption, ele literalmente ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a mensagem de texto que eu determinei lá. Então, estou passando por aqui. Então, a partir do momento que eu clique aqui para enviar, ele tem dois caminhos. Se porventura ele deu erro, ele vai entrar por aqui e vai entrar ele vai entrar nesse update status error aqui, ó. Se ele deu sucesso, igual aconteceu aqui agora, ele vai atualizar para success, tá? Ambos os dois pertencem à APIzinha que eu desenvolvi aqui, ó, que é o update status, tá? Esse update status, ele literalmente está pegando o ID e o status que eu estou mandando de lá daquele HTTP request, eu já vou abrir lá para vocês verem, tá? E ele está fazendo uma atualização de acordo com essa classe aqui, ó, contact, que lá dentro eu tenho um update status. Então aqui dentro de models eu tenho contact, que é onde eu faço a gestão completa do banco de dados que está recebendo ali os contatos, né? E aqui dentro eu tenho esse update status aqui, ó, que eu estou passando o ID e o status. E aqui eu faço literalmente a atualização desse status, tá? Não é nada assim, nossa, é literalmente isso, tá? Então eu estou apenas iniciando a classe e usando o método lá com as duas informações que veio lá do N8N. E dando tudo certo, ele vai retornar com um erro como false, que não existe erro, tá? Então lá no N8N, olha só, se eu abrir aqui, vocês vão perceber que está a rota lá da API que faz isso. E aqui eu estou passando o ID da mensagem. Lembra aqui no message que eu falei que é muito importante o ID do contato, que é muito importante ter o ID do contato? Por quê? Porque nós estamos recebendo ele aqui, ó, tá? E o status eu estou passando manual, que é success. Por quê? Porque a mensagem foi enviada, tá? A mensagem foi enviada. Então, eu consigo ter aqui essa informação. E se eu clicar aqui, ó, ele vai fazer o processo e olha só, fez a atualização e aí ele vai cair nesse node code aqui, que é um node que tem aqui um JavaScript bem simples, que ele faz o quê? Ele tem uma constante min e max aqui, e ele tem aqui ó, um return, que ele está fazendo o quê? Ele vai retornar para a gente um um número entre esse mínimo e esse máximo, tá? Então ele vai retornar algum número em relação a isso. Quer ver, ó? Eu vou. Olha lá, ele retornou 81, tá vendo? Por que isso aqui, pessoal? De todos os testes que eu fiz aqui, de todos os testes que eu fiz e venho fazendo com alguns clientes, o WhatsApp, ele depende de um número maior, o número que você vai usar para o disparo. Você precisa ter, no mínimo, 6, 7 vezes mais mensagens recebidas do tanto que você enviou, tá? Então, um exemplo, um número que eu aqueci para iniciar um disparo para um cliente, ele tinha 100 mensagens enviadas, 500 mensagens enviadas, mas ele só tinha 200 recebidas. Então, esse é um número propício a levar bloqueio, por quê? Porque eu não recebi tantas mensagens. E aí eu usei alguns artifícios, como entrei em alguns grupos de figurinha, e em 2 semanas esse número passou a ter aí 30 mil mensagens recebidas apenas com 500 enviadas. Ou seja, esse número já estava bem aquecido, eu já poderia fazer todo esse processo de disparo, que eu não ia sofrer nenhum tipo de banimento. E foi o que aconteceu, a gente já começou a usar ele para o disparo e não tivemos nenhum problema até agora. Só que não é só o número estar aquecido. O algoritmo do WhatsApp, ele reconhece quando é uma mensagem que está sendo enviada rápido, e ele bane também nesse sentido. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu literalmente peguei de 15 a 100 segundos, que é o tempo de uma mensagem para outra. Então, isso a gente consegue de alguma forma burlar
para ele não entender de que a gente está disparando mensagens, tá? Eu falo que eu uso o meu número aqui, pessoal, eu uso o número da minha empresa. Agora eu aqueci esse número novo para poder entender se era isso mesmo. A gente não está tendo problema com isso. Então já fica a dica aí. Só por essa dica já vale o seu like, já vale aí também a sua inscrição nesse canal. Embora que a gente está um tempinho sem postar vídeo, mas eu tenho certeza de que só com essa dica aqui você já ganhou um insight valioso aí para poder avançar nisso. E eu vou falar, é difícil encontrar um vídeo na internet que te dê o segredo, a receita do bolo igual essa que eu tô te dando aqui, tá? Eu falo isso porque eu procurei muitos vídeos e a galera traz muito assunto superficial, né? Então, assim, eu quero aqui ser bem expressivo e trazer mesmo conteúdo de qualidade para você. Então, por favor, tripulante, me ajuda aí. Ajuda o seu servo, pelo amor de Deus. É só um likezinho, não vai doer seu dedo você apertar o likezinho aí para que esse vídeo comece a aparecer para mais pessoas. Então dá essa força aí pro gordinho aqui, tá? Depois que ele gerou esse número aqui, pessoal, ele entra nesse await com esse número que foi gerado randomicamente, tá? E aí ele vai fazendo todo esse processo do looping até ele fazer o disparo completo aí da mensagem, tá? Então, e ele vai ficando nesse formato. E automaticamente, como eu mencionei lá, o que que acontece? Ele vai atualizando isso aqui. Então, até aqui, ó, tem aqui um percentual, porque de acordo com o progresso ali do disparo, você vai conseguindo também ver o percentual, né, de quanto que já disparou, quanto que falta ainda para disparar, tá? E as mensagens que deu erro, elas também vão aparecer aqui, tá? Tudo nesse detalhe aqui. Então, para você que se interessou por esse projeto, né, que conseguir aí trazer um norte para você, não sei se você já tinha visto um projeto como esse, eu já vi vários formatos de disparador ali de parceiros, né, de amigos que também fazem conteúdo como esse. E assim, nesse aspecto aqui que eu estou trazendo, eu ainda não vi ninguém trazer. Então, só isso aí já merece o seu like, né? Mas se você se interessou e tem vontade de ter esse projeto já pronto, sem a necessidade de ficar quebrando a cabeça para construir e desenvolver toda essa estrutura, você tem a oportunidade hoje de adquirir. E o mais legal é o quê? Que você tem a oportunidade de adquirir com desconto de lançamento desse projeto, tá? Então, até o dia 15 de dezembro, esse produto vai estar com valor promocional, né? Então ele vai estar com valor promocional aí de desconto. A partir do dia 15 de dezembro ele já vai estar com outro valor, que é o valor real dele, tá? Então corre, aproveita usar essa promoção, que é uma promoção de lançamento e de final do ano. Então, assim, tá super em conta mesmo, e eu tenho a certeza aí de que vai valer a pena você ter uma aplicação dessa no seu portfólio, né, no seu workflow aí de ferramentas para poder ofertar para o seu cliente e colocar mais dinheiro no bolso, que esse é o objetivo, eu acho, de todo mundo que está querendo migrar para essa área de tecnologia, né? Então, pessoal, fica a dica aí. Obrigado mais uma vez pela sua parceria de estar presente aqui juntamente comigo, né, nessa jornada de tecnologia. Como qualquer outra, sempre tem as suas, vamos dizer assim, os seus prós e os seus contras, mas dentro dessa área de tecnologia a gente vê muito mais prós do que contras, né? A não ser para aqueles que não gostam de estudar e não gostam de se fortalecer em conhecimento para poder atingir o próximo nível, tá? E se você quer atingir o próximo nível, você não pode deixar de lado de ter essa ferramenta aqui junto com você, tá bom? Se de alguma forma eu te ajudei apresentando aqui como que eu construí todo esse projeto, né? Como que eu fiz isso aqui, por favor, não esqueça aí então de deixar o seu comentário e dizer o que que você achou, se a minha didática tá muito tá simples ou tá muito complexa de entender, né? Mas eu tenho buscado aqui de uma forma falar de uma forma bem tranquila para que qualquer pessoa, mesmo aqueles que são aspirantes ainda na tecnologia, consiga aí
entender e aproveitar ao máximo esse conteúdo e ter insights valiosos aí para poder avançar nos seus projetos, né, e atender melhor seus clientes, tá bom? Pessoal, um abraço. Deixa a sua sugestão aqui de conteúdo, o que que você gostaria que eu trouxesse, desenvolvesse e trouxesse aqui para você. Os meus vídeos são dessa forma. Eu literalmente abro a câmera, começo a gravar, não faço cortes, não faço edição, por quê? Porque eu quero que vocês visualizem de fato todo o processo, sem mascaração. Tá? Eu não gosto de assistir vídeo que as pessoas não mostram a realidade. Eu estou te mostrando aqui a realidade do que eu desenvolvi, do que eu fiz, e eu tenho a certeza que vai agregar muito na sua vida isso aqui, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado para você que ficou comigo até o final desse vídeo. É uma honra para mim te receber aqui todas as vezes e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais!